rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre Diego Ribas. Ele que anunciou a possível aposentadoria do futebol, né? Disse que vai ser o último ano pelo Flamengo, né? Na verdade, os últimos 3 meses vestindo a camisa do clube. E é um jogador que eu tenho o respeito e a admiração pelo profissionalismo, por todas as coisas boas que esse cara representou ao Flamengo. O Diego Ribas é um ídolo, um cara que tem que ser, sim, respeitado pela história dele no Flamengo, por tudo que ele fez pelo clube, um dos primeiros jogadores a acreditarem no projeto Flamengo, né? Quando o Flamengo começou a contratar alguns jogadores importantes, nomes diferentes, ele foi um dos primeiros nisso tudo e resistiu a momentos complicados dentro do Flamengo, a turbulências, pressão da torcida, ameaças. Ele resistiu a tudo isso e vai sair do Flamengo como vitorioso. Então acredito que muitas pessoas têm que olhar o Diego Ribas por esse lado e não massacrar ele por erros, por falhas ou persegui-lo na internet. Eu acho que vai muito além disso, sendo sincero para vocês. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, sua moral. Preciso muito da ajuda de vocês aqui de coração. Estou com uma meta para bater 1000 inscritos no canal, então pouco a pouco eu procuro trazer para vocês aqui muitos assuntos de futebol, coisas que viralizam na internet, sobre os jogadores, os personagens, quem proporciona o espetáculo, como esse assunto do Diego. Diego é um protagonista do futebol e tá inusitado que vídeos como esse do Diego, sobre jogadores, coisas ou assuntos além do campo, além do que acontece fora do jogo, tem na playlist do canal, né? Além do jogo. Uma playlist bem diferente, dentre muitos aí fora, de todos os canais possíveis, sendo sincero para vocês aqui. E além dessa playlist que eu citei para vocês, tem outras playlists no canal sobre muitos assuntos de futebol, coisas variadas, né? Então vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo, né? Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, o Diego Ribas, ele tá até aqui na minha estante de copa, ele aqui, ó. Diego Ribas é esse cara que eu tenho o respeito e a admiração por tudo que esse cara fez pelo Flamengo. Acredito que não dá para se resumir a passagem do Diego pelo Flamengo pelos erros, pelas falhas, por momentos ruins. Acredito que todo jogador tem momentos complicados no clube. Vejo também como um exagero boa parte da torcida do Flamengo pegar no pé do Diego Ribas, levantar a hashtag fora Diego Ribas. Se fosse um jogador que a passagem dele num clube é marcado só por falhas, só por erros, e o cara não conquistou nenhum título, eu até poderia compreender o lado do torcedor, o questionamento, a crítica, a perseguição que eu sou contra, mas, cara, o Diego é um vitorioso. O Diego deu a volta por cima no Flamengo. Vou relembrar vocês aqui, digamos que a trajetória dele quando ele veio para o Flamengo, lá no início, sendo carregado nos braços da torcida, e ele, digamos que nos primeiros momentos, vamos colocar assim, o primeiro ano dele no Flamengo, ele teve grandes momentos como protagonista, que ele decidia, que ele pisava na área para marcar gols. Enfim, teve muitas coisas boas nele nisso tudo, né? Ali quando ele chegou no Flamengo, tinha uma expectativa muito lá em cima, é verdade. Começou com a camisa 35, depois pegou a 10 do Flamengo. Não é qualquer jogador que veste a camisa 10. Depois vieram muitas lesões, né? Vieram lesões, momentos complicados e principalmente erros que marcaram a carreira dele no Flamengo, né? Como aquele erro ali naquela final contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, disputa de pênalti. Aquilo ali ficou marcado para muitos torcedores, até ele conseguir recuperar, aquilo ali demorou muito. Mas é um cara que deu a volta por cima. Nos últimos anos conquistou títulos importantes, bem versátil e bem aquele jogador de grupo que faz a diferença no time. Esse cara é o Diego. Eu falei para vocês aqui de um erro marcante em si na Copa do Brasil. Eu lembro que nos primeiros momentos dele no Flamengo, assisti um gol dele de falta no Maracanã, Flamengo e São Lourenço. Inclusive eu estava com meu pai nesse jogo. Meu pai é um fanático pelo Flamengo, mas que hoje em dia não acompanha tanto o jogo em loco. Eu digo aquele jogo ao vivo, né, por causa do coração, a pressão que o futebol proporciona, o nervosismo. Então ele vê só o VT da partida, o pós-jogo, a rapaziada comentando, mas ele não vê mais em loco. Mas um dos últimos jogos que eu fui no Maracanã com meu pai foi esse, né?
Foi o Flamengo 4, São Lourenço 0. Foi a estreia do Flamengo numa Libertadores. Eu não vou lembrar o ano específico. E ali foi um gol do Diego de falta. Eu lembro de... não dá nem pra citar aqui alguns gols que eu lembro do Diego no Maracanã que eu vi, né? Eu falei desse quando o São Lourenço foi bem especial, né? E que tava com meu pai lá na arquibancada. Teve também aquele Fla-Flu histórico das quartas de final da Sul-Americana. O Flamengo empata aquele jogo em 3-3. E, se eu não me engano, o primeiro gol da partida é um gol do Diego de falta. Eu lembro que eu estava numa leste superior com um parceiro meu. E a gente viu um gol do Diego de falta, lá do alto, na arquibancada do Maracanã. Nesse jogo o Flamengo teve tudo para ser eliminado. E o Flamengo empatou lá nos 40 do segundo tempo. Por outro questionado por todo mundo, o William Arão. Então, isso aqui eu só citei 2 gols que eu lembro bem do Diego. 2 gols impactantes. Mas teve muitos outros momentos. Teve outros gols dele que eu vi na arquibancada. É um cara que tem que ser lembrado por esses momentos. Falei desses gols aqui, tem em 2019, aquela final contra o River Plate, aquele passe mágico pro Gabigol. Muitos falam que foi chutão e todas essas coisas, mas eu já vi esse lance várias vezes. O Diego levanta a cabeça, vê onde o Gabigol tá e lança a bola. Depois é só um detalhe tudo que acontece. Tem o Diego aqui também, aqui, ó, olha lá, no quadro ali de 2019. Tá ali também no cantinho ali dos reservas, o cara que começou na reserva e fez a diferença na final. Então, é por esses momentos que eu quero lembrar do Diego, rapaziada. Não é as falhas, os erros, os questionamentos, os vacilos dele no Flamengo. Eu não quero lembrar disso, sabe? Eu acredito que ninguém pode ser lembrado ou marcado por erros, por falhas. Acho que todo jogador tem a sua carreira com momentos bons. Eu tô falando do Diego só no Flamengo, mas, cara, Diego, digamos que vai encerrar a carreira dele no Flamengo muito boa, né? E acredito que o que eu vi ainda há pouco, acabei de ver o VT, a reprise da coletiva dele, da possível despedida do Flamengo no final do ano. Cara, eu fiquei impactado. Fiquei impactado pelo profissionalismo, pela emoção dele ao falar do Flamengo. Um cara que ele abraçou todo esse projeto lá atrás, como eu citei para vocês aqui. É um cara que vestiu realmente a camisa do Flamengo. Eu cansei de ver o Diego em pós-jogo, em imagem na internet, com família, com amigos, passeando com roupa do Flamengo no shopping, sem nenhum problema. Vestiu toda a casa de Flamengo. Esse cara abraçou de verdade o projeto Flamengo, né? Lá atrás, antes do Flamengo ter jogadores que fariam diferença em anos anteriores. Ele abraçou isso tudo, né? E viveu muitos momentos complicados, mas deu a volta por cima. Eu acredito que esse cara falhou em algum momento, sim. Foi prejudicado pelas lesões, sim também, mas tem momentos bons, tem momentos marcantes. Eu acredito que o Diego, a passagem dele no Flamengo tem que ser lembrado por esse lado. Isso aqui não é nem uma despedida dele ainda, porque ele vai ter alguns meses ainda para jogar pelo Flamengo, mas eu acredito que foi uma decisão até inteligente da parte dele, porque tem reforço chegando aí, tem um Vidal que vai jogar, possivelmente vai ser titular, tem talvez o Wallace que o Flamengo deve fechar, e o Diego deve perder muito espaço nisso tudo. Fez o gol no último sábado contra o Curitiba. Então, foi uma sacada bem inteligente dele, já deixar anunciado para muitas pessoas que ele não vai permanecer no Flamengo, né? Então, tudo isso do Diego é incrível, né? A história dele no Flamengo, a identificação, o que ele criou no Flamengo, né? E um detalhe que também me chamou muita atenção disso tudo, né? Ainda sobre a coletiva que eu vi ainda há pouco, né? Também fiquei bem impactado. Diego simplesmente deixando claro que no Brasil ele não joga em outro time. Recebeu proposta, tem gente interessada no futebol dele, em contar com ele. E no Brasil ele não quer mais jogar em nenhum clube, pela identificação com o Flamengo, pelo que ele construiu no Flamengo. Olha que ele poderia muito bem voltar para o Santos, encerrar a carreira lá, onde ele foi revelado, onde ele apareceu pro futebol. Mas ele já falou que no Brasil ele não joga em outro clube sem ser o Flamengo. Então, cara, um maluco que odiar esse cara, que levantar hashtag contra o Diego Ribas, nesse momento, depois dessa coletiva dele, cara, não existe isso. Ali deu no final o lado da família, das pessoas que sofreram com ele, diversos momentos ele citando o que o filho dele sofreu, o que o filho dele sentiu falta do pai em muitos momentos do futebol, por causa da correria do Flamengo, que viu o pai chorando muitas vezes por momentos complicados no clube, por perseguição na escola, por causa do pai. Cara, esse cara viveu muitos momentos no Flamengo, né? Momentos bons e momentos ruins. E digamos que deu a volta por cima depois de falhas, depois de erros. Então, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser comentado pelas pessoas, né? Então, o Diego é sim um ídolo
um cara querido por todo flamenguista, um cara que eu tenho respeito, admiração. Espero que até esses 3 meses, até a última partida dele no Flamengo, as pessoas tenham esse reconhecimento, sabe? Que ele venha ter um jogo no Maracanã, as pessoas venham aplaudir o Diego, porque o profissionalismo desse cara, um cara que iniciou o futebol no Santos ali, apareceu no mundo do futebol no Santos. Esse cara veio pro Flamengo, vestia a camisa, como ele mesmo falou na coletiva, chegou no Flamengo bem financeiramente, com a vida praticamente estabelecida, resolvida, e se entrega por total ao Flamengo. Não é para qualquer um, rapaziada. Então, vamos lembrar do Diego de momentos bons, vamos curtir esse último momento dele no Flamengo. E que bom que ele soube o momento de parar, o momento de deixar o Flamengo, né? Acredito que é também uma sacada do jogador quando ele vê que não dá mais por questões físicas, por questão de pressão de torcida, questões familiares, e vê o que é melhor para ele, né? Então, muito obrigado ao Diego por tudo que ele fez pelo Flamengo. Acredito que até o final do ano ainda tem muitas coisas boas para acontecer. E é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou desse pronunciamento do Diego. Você acha que realmente o Diego é esse ídolo do Flamengo? Esse jogador querido, que merece respeito, que merece admiração pelo profissionalismo, pelo que ele fez pelo Flamengo nesses últimos anos? Um dos primeiros jogadores a acreditar em todo o projeto do Flamengo, né? Antes mesmo do Flamengo conquistar muitos títulos. Deixa seu comentário aqui, deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!